Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com o Ezio. Tudo bem, Ezio? Muito bem. Então nós vamos apresentar para vocês então outras formas de regionalizar o espaço mundial, ok? Como é que a gente divide o mundo, né, em regiões e quais são os critérios utilizados. Vamos ver então? Vamos lá. O objetivo, então, será identificar e analisar outras formas de regionalização do espaço mundial. E aqui perguntas para a gente refletir. Vocês conhecem a regionalização dos países em desenvolvidos e subdesenvolvidos? Assim como também sabem o que caracterizou essa divisão, né? Tem uma história por trás disso. E também, será que elas ainda estão atualizadas? Será que ainda existe esse tipo de critério aí? Vamos analisar e ver que mudou um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Olha só, após o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido, ficou bipolarizado entre União Soviética e Estados Unidos da América, os dois principais países superpotências, ok? Nessa disputa, então, surgiram dois grupos de países, né, baseados quanto ao critério de desenvolvimento desses países. Na verdade, não, três grupos, né, já não vamos falar aí. Então, como ficou dividido isso aí, então? Olha só. O mundo aqui norte e sul, né? Repare aí, ok? Então aqui, ó, em amarelo, todo mundo desenvolvido, incluindo a área em que existia a União Soviética, aqui Estados Unidos capitalista, Canadá e Europa Ocidental, e a exceção aqui, ó, é a Austrália e a Nova Zelândia. Repare que essa linha verde se chama divisor norte e sul, ou seja, ao norte dessa linha, países desenvolvidos. Ao sul dessa linha, países pobres, subdesenvolvidos, e o Brasil estava incluído nisso, assim como toda a África, uma boa parte do sul e sudeste asiático, ok? Também no extremo oriente aí que vocês estão vendo, com exceção do Japão. Então repare que esse critério aqui então é um critério que existiu então durante o período aí da Guerra Fria, tá bom? Em desenvolvidos e subdesenvolvidos, gerando o primeiro, segundo e terceiro mundos, ok? Já nós iremos falar em detalhes quanto a isso aí. Muito bem, então quais são as características utilizadas para regionalizarmos os países como desenvolvidos e subdesenvolvidos? Olha só. Então olha só, aqueles com grande acumulação de riqueza e tecnologia são os desenvolvidos, ok? Assim como também nos setores aí, ó, né, essa tecnologia no setor de informática, tecnologia nuclear, aeroespacial, entre outros. Assim como também influência na economia mundial. Então, países como os Estados Unidos têm uma influência até hoje, né, uma influência global aí na economia do mundo, assim como a ex-União Soviética, a Rússia é um deles, ok? Assim como também a União Europeia atualmente. A população apresenta boa qualidade de vida. Por exemplo, educação em ótimas condições, em ótimos índices, saúde também, moradia, segurança, entre outros. Então, repare que são países desenvolvidos. Então, observe no mapa aqui, então, esses países desenvolvidos. Então, tudo que está em azul era o critério até então, ok? Desde aqui dos Estados Unidos e Canadá, passando por praticamente toda a Europa, então a União Soviética até então, e aqui passando pela Austrália e Nova Zelândia. Tudo que está em cinza, então, era o mundo subdesenvolvido, tá bom? Então, o foco agora é falar sobre os países desenvolvidos. Muito bem. E agora vamos falar dos subdesenvolvidos. Nesse outro mapa aqui, nós vemos a mesma coisa e agora colocando o nome de alguns países. Repare, ó, o Brasil estava classificado aí como país subdesenvolvido, assim como o México, a Argélia, Angola, a Índia e a China, por exemplo, ok? Então, observe no mapa essas questões aí. Então, por que eram classificados dessa forma? Tem critérios também quanto a isso. Vamos ver aqui, ó. Então, essa regionalização fazia sentido na época, né? Sabemos disso. Por quê? Vamos voltar aqui um pouquinho. Porque esses países, né, eles eram bem inferiores economicamente do que esses países ao norte dessa linha imaginária que a gente colocou aqui, ok? Então, resumindo, o mundo ficou dividido, então, em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas também conhecidos como primeiro, segundo e terceiro mundos. O primeiro mundo, nós vamos ver aí que são países capitalistas, industrializados e desenvolvidos. O segundo mundo era a antiga União Soviética, ok? E alguns países como a China, que era socialista, comunista e com um nível maior de desenvolvimento, porque eram industrializados.
Aí sim chega no terceiro mundo, que seriam os países subdesenvolvidos mesmo. Na época o Brasil estava incluso entre eles, assim como a África inteira, por exemplo. Muito bem, então olha só que atualmente esse critério já foi desatualizado. Por quê? Para e pensa. Hoje, atualmente, existe a União Soviética? Ela não existe mais, já foi desde 1991, né, que não existe mais a União Soviética, virou 15 países independentes, inclusive eles são capitalistas atualmente. Então não faz mais sentido aí, tá bom? E alguns outros países também melhoraram a sua economia, o seu nível de desenvolvimento está em outra categoria atualmente, como por exemplo, o Brasil já melhorou desde aquele tempo, o México também, a China, entre outros países. Então, vai então agora ter aqui para nós uma nova forma de regionalizar o mundo quanto ao critério de desenvolvimento, tá bom? Vamos ver aqui então. A ONU então classificou da seguinte forma, olha só, com base nessa nova configuração. Países com maior desenvolvimento são os países ricos e desenvolvidos e capitalistas, ok? Como por exemplo, uma parte da Europa Ocidental, Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e também o Japão, certo? Aí também tem um critério de país em desenvolvimento, né? Então tem aqui ó, alguns países, como muitos países da África, da Ásia, da América Latina e Oceania. Muito bem, aí olha só, surgindo então um novo critério, que agora temos países, olha só, emergentes, que são aqueles que nem são 100% desenvolvidos, mas não estão também subdesenvolvidos, muito pobres, ok? São países industrializados, mas que estão um passo à frente dos subdesenvolvidos. Repare isso. Inclui o Brasil, a China, a Turquia, a Indonésia, a Malásia, o México, a Argentina, a África do Sul e a Índia, por exemplo. Beleza? Aí os menos desenvolvidos, que ainda continuam, né, nesse processo de desenvolvimento ainda e vai demorar muito tempo para se desenvolverem. Se é que vão se desenvolver, ok? Países menos desenvolvidos como, por exemplo, o Haiti, Chad, lá na África, o Mali, o Níger, entre outros exemplos aí, muitos na Ásia também, tá bom? Como o Camboja, o Laos, o Afeganistão, e países da Oceania, como, por exemplo, as Ilhas Salomão, Timor-Leste e Tuvalu, beleza? São alguns exemplos aí de países que nem estão no nível de critério aí, emergentes, estão ainda no nível inferior, países menos desenvolvidos. Muito bem. Vamos para a nossa atividade aqui, repare. Então o que você vai fazer? Olha só, a divisão dos países em desenvolvidos e subdesenvolvidos tornou-se insuficiente então a partir desse momento que acabou a ex-União Soviética, certo? Muito bem. Então observe o mapa a seguir e procura aí fazer o seguinte, olha só. Observe o mapa mundi a seguir e classifique no mínimo 5 países, vamos lá, como desenvolvidos e 5 países como subdesenvolvidos, ok? Fazendo uma comparação com a classificação da ONU, com aqueles critérios lá. Quem seria então desenvolvido e quem seria então subdesenvolvido. Faça uma comparação entre as duas classificações e escreva 2 características que classificam cada um deles. Vamos lá então? Então vou deixar um mapa aqui para vocês. Observe então e coloque aí atualmente quais são os países aí desenvolvidos e subdesenvolvidos, fazendo então uma comparação quanto aos critérios da ONU. E em seguida retornaremos com a correção.
E aí, meus bons alunos, conseguiram colocar 5 países desenvolvidos atualmente, 5 países subdesenvolvidos, usando aquele critério da ONU em países em questão de critérios de desenvolvimento e colocar as características deles? Vamos lá então? Vamos fazer aqui nossa resposta sugestiva? Vamos analisar um mapa aqui, primeiramente. Então, países desenvolvidos, vamos citar 5. O primeiro, né, que está bem óbvio, os Estados Unidos da América, certo? Também temos o Canadá, repare, Estados Unidos e Canadá são países desenvolvidos, altamente industrializados e com bons índices de desenvolvimento. Na Europa temos, por exemplo, a França e o Reino Unido. E vamos pegar um país agora, para fechar, aqui do hemisfério sul, a Austrália. São 5 países que estão desenvolvidos, por quê? Porque tem uma boa industrialização e são países com índices de desenvolvimento muito bons, como educação, saúde e outros, tá bom? Agora vamos pegar 5 países, vamos ver aqui então na nossa resposta sugestiva, né? Aqui foi colocado os Estados Unidos, o Canadá, a França, o Japão e a Austrália. Então só não coloquei o Reino Unido aqui, coloquei Japão. No subdesenvolvido, vamos pegar aqui então, ó, vou voltar no mapa para você ver onde é que se localiza cada um deles. Haiti, Angola, Sudão, Brasil e China na anterior classificação aí da ONU. Vamos ver então? Então vamos lá. O Haiti se localiza nessa porção aqui, ó, da América Central. Essa parte em roxo aqui que você está vendo. Então temos o Brasil, até então, né, era subdesenvolvido naquela classificação. Temos também ali Chad, que fica na África, ok? Está nessa região aqui. Temos também ali a Índia, acho que foi citada a Índia, deixa eu confirmar aqui, a China, né? Angola está aqui. O Sudão atualmente virou 2 países, tá bom? Sudão e Sudão do Sul, mas os 2 ainda são subdesenvolvidos. E foi falado da China até então, ok? Então esses eram os países aí. Então os critérios aí, ó, a classificação da ONU, né? Vale destacar que com a classificação da ONU, o Brasil e a China são classificados aí como países ainda, no caso, emergentes. Mas claro, são emergentes subdesenvolvidos, tá bom? Um nível acima dos subdesenvolvidos ou pouco desenvolvidos, tá bom? Muito bem. Vamos agora na sequência aqui da nossa aula. Vocês sabiam que outra maneira de regionalizar o mundo foi introduzido, melhor dizendo, após então a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial e também durante o período da Guerra Fria? Olha só, no contexto da Guerra Fria, o demógrafo, né, francês Alfred Salvi, ele utilizou então o termo terceiro mundo para identificar os países pobres, ok? Então, em 1952, né, ele escreveu esse artigo aí para se referir a países economicamente mais frágeis, com muita influência dos países desenvolvidos. Então, aqui está uma fotografia dele e vamos ver então como é que ele fez isso aí. Então, olha só, ele classificou em primeiro mundo aqueles países que reuniam países capitalistas desenvolvidos, já falamos anteriormente. Segundo mundo, países, né, formados então pela ex-União Soviética, China e alguns outros países, pouquíssimos, né, que eram industrializados, porém socialistas, ok? Com economia e política socialista. Terceiro mundo, aí sim seriam os países, de um modo geral, que não tinha muito desenvolvimento ou nada desenvolvidos, né, de desenvolvidos. Então, reunindo países aí capitalistas subdesenvolvidos, beleza? Então, esse que era o critério que ele utilizou até aquele momento. Muito bem, então aqui está o mapa mostrando tudo isso. Olha só, União Soviética, Mongólia, China, alguns países aqui da África, tá bom? O segundo mundo, está em laranja. O que está em verde são os países desenvolvidos capitalistas, altamente industrializados e bem desenvolvidos. E tudo que está em rosa são os países subdesenvolvidos, segundo esse critério aí que esse autor fez, tá bom? Muito bem. Então, até quando essa regionalização durou? Então, sabemos então que acabou a Guerra Fria, mudou muita coisa no mundo. Vamos ver então? Então, a partir das décadas de 80 e início da década de 90, o mundo deixou de ter então essa bipolarização entre o bloco socialista e bloco capitalista. O bloco socialista entrou em falência, vamos dizer assim, né, com o fim da União Soviética. Resultado então, a expressão primeiro, segundo e terceiro mundo passaram a não ter mais sentido, principalmente a expressão segundo mundo, né? Então nós vamos ver como é que ficou então a situação.
Analisando então o que estudamos até agora, vamos propor a próxima atividade. Relacione o conceito, né, de primeiro e terceiro mundos ao de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, primeira coisa. E segunda coisa, explique por que não há mais sentido se referir ao segundo mundo, consequentemente a primeiro e terceiro mundos, tá bom? Faça então a resposta no seu caderno e retornaremos a seguir com a correção.
E aí, meus bons alunos, conseguiram fazer a atividade? Vamos aqui então propor novamente para que vocês entendam o que é primeiro, segundo e terceiro mundos e por que não faz mais sentido a expressão segundo mundo. Vamos lá? Então, olha só, com base no que nós lemos até aqui, né, na proposta, é o seguinte, nós esperamos que você coloque aí que quando deixou de existir então a bipolarização entre União Soviética e Estados Unidos da América, ou mundo ocidental, vamos colocar assim, sabemos então que deixou de existir essa expressão, já que não existiria mais uma concorrência, né, de países de primeiro mundo, que seriam os capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, que seriam os socialistas com um grau de desenvolvimento também, e os países de terceiro mundo, né, que seriam os países pobres, bem pobres, na época inclusive o Brasil. Então, perdeu esse sentido aí, né, ao longo da história, apesar de ainda usarmos aí as expressões, né, primeiro mundo e terceiro mundo, tá bom? Mas é uma questão aí cultural, beleza? Muito bem. Vamos para a nossa retomada então. Nós aprendemos que existem várias formas de regionalizar o mundo, né? E uma delas é por nível de desenvolvimento. Aprendemos aí sobre a questão de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até o nosso próximo encontro.